Olá, gente. Vamos então para a correção, né, da nossa AP1, tá? Questão 1. As figuras abaixo representam os gráficos de funções do tipo ax mais b, tá? Essa função y igual a x mais b é uma função, né, afim, uma função linear. A gente já conhece ela, sabe que ela é do primeiro grau. Então, os desenhos dela, gráficos, são todos retas, tá bom? Figura 1, figura 2, figura 3, 4. Julgue as afirmações a seguir como verdadeiro ou falso e justifique as falsas. Então, na figura 1, temos b igual a 0. Será que aqui, no gráfico 1, o b é igual a 0? Bom, pelo que podemos perceber, na figura 1, a reta corta exatamente na origem, que é o ponto 0, 0. E essa reta sempre corta no valor do termo independente, né? Um eixo y vai ser cortado no valor do termo independente. O termo independente da função de primeiro grau é o b, que é igual a 0. Então, nesse ponto aqui, realmente ocorre isso aqui, b igual a 0. Então, na letra A é verdadeira, tá bom? Então, aqui a gente vai escrevendo, ó, a nossa resolução verdadeira. Vamos analisar o que diz a letra B. Na figura 2, temos uma função crescente e o b é diferente de 0. Bom, primeiro vamos analisar o b, que é mais fácil. É diferente de 0? Cortou o y num valor diferente do ponto 0, 0? Sim, né? A gente não sabe aqui a altura que cortou, que aqui não tem no gráfico os números, né? Então, mas está cortando longe, né, da origem. Então, o b é diferente de 0. Essa parte aqui, tudo bem. Vamos analisar isso aqui, ó. A função é crescente. Para a função ser crescente, no momento que eu aumento os valores do eixo x, a minha imagem também deve aumentar. Aqui, o x é 0. E olha onde está lá o y, né? O y está bem lá no alto. No momento que eu fui aumentando o x, o que foi acontecendo com os valores de y? Foram caindo, foram diminuindo, tanto que aqui no último, ó, já tá os últimos pontinhos em x, que eu aumentei x, a reta já ultrapassou e o y é negativo. Então, aqui a função é decrescente. Logo, na minha letra B aqui, é falso, né? A função é decrescente, já que é para corrigir, tá? Beleza. Na letra C, vamos analisar. Na figura 3, temos uma função crescente, pois na medida que aumentamos os valores de x, que é o domínio, a imagem y também aumenta. Então, vamos analisar a figura 3. Nos valores que a gente aumentou de x, o y também recebeu esse aumento, ó. Aqui o x é negativo, mas daí o y é 0, né? Ó, o x é negativo, mas o y é 0. No momento que o x é 0, o y subiu, já é um valor positivo, né? No momento que eu fui aumentando os valores de x, foram também aumentando os valores em y. Logo, a letra C é verdadeira. Então, letra C, verdadeira. Letra D, na figura 4, temos A igual a 0, o que caracteriza uma função constante. Figura 4, o A é igual a 0, e isso aqui é uma função constante? Sim. Por que ela é uma função constante? Porque toda a vida ela vai ser igual. Ela vai ser essa reta cortando neste ponto em y, a gente não sabe o valor, mas enfim, é sempre nele. A mudança, né, nos valores de x mais o y não. Logo, então, o A é igual a 0. Então, na letra D também, ó, verdadeira. Letra E. Agora eu vou ter que baixar a tela um pouquinho aqui. As figuras 2 e 3 representam gráficos de funções decrescentes. 2 e 3 é decrescente? Se eu disse que na C, que era verdadeira, que era crescente, logo a letra E é falsa,
né? O 2 é decrescente, mas o gráfico 3 não. Então, letra E, falsa. A3 é uma função decrescente. Opa, uma função crescente, desculpa. Que como a gente já viu na letra C, né, que ela era verdadeira. Último, então, na figura 1, a função é decrescente. Vamos analisar a figura 1. Os valores aqui estão negativos de x, então estão negativos em y. No momento ali que o x é 0, o y também é 0. E depois todos os valores de x vão aumentando, os de y também vão aumentando, né? Vai seguindo aqui em direção, né? Sempre começou em negativo, vai lá no positivo eternamente ao infinito. Então, letra F, verdadeira. Então, pronto. Esse é o exercício 1, analisando, então, né, a função de primeiro grau. No exercício 2, nós vamos ter, então, a função de segundo grau. Para cada função a seguir, definir sempre, para as duas, raízes, concavidade, vértice, gráfico, intervalos crescentes e decrescentes, sinal da função e o conjunto imagem, tá bom? Então, essa é uma questão mais longa um pouco. Vamos lá. Então, primeiro, 2.1, raízes. Bom, para analisar as raízes da função, vamos pensar. Podemos usar a fórmula de Bhaskara ou podemos usar soma e produto, tá? Eu vou fazer por soma e produto, mas quem fez por Bhaskara também encontrou a mesma coisa. Soma e produto, a soma das raízes deve dar oposto de B. Então, se o B é menos 11, o oposto dele é 11. E a sua multiplicação entre as raízes, deve dar o C, que é 24. Que multiplicação que dá 24? Ah, tem 2 vezes 12, tem o 4 vezes o 6, mas para dar 11 a soma, o produto é 3 e 8. Esse produto dá 24 e a soma entre eles dá 11. Então, significa que tanto o 3 quanto o 8 são valores positivos e fecham 11 e também fecha 24 a multiplicação. Quem não souber fazer por soma e produto pode usar a fórmula de Bhaskara, também vai dar bem certinho. Logo, as minhas raízes são 3 e 8. Agora, a próxima é 2.2, concavidade. Como é que eu sei isso? Na minha função, eu preciso analisar o A. Quando o A é positivo, maior que 0, a concavidade é para cima. Então, concavidade para cima, porque é positivo. Isso ajuda na hora de fazer o gráfico também. O ponto 2.3 pede agora vértice. Vértice, nós vamos fazer, então, primeiro o vértice de x e depois nós vamos calcular o vértice de y, tá? Bom, vamos lá. Vértice de x, para quem não lembra, menos b sobre 2a. Vértice de y, menos o delta dividido por 4a. Quem não lembra da fórmula do delta, é lá da Bhaskara, tá? Eu lembro com vocês daqui a pouquinho. Menos b sobre 2a. Menos b, se é 11, fica menos 11 dividido por 2 vezes 1, porque o a ali na frente do x quadrado temos 1. Menos 11 dividido por 2, quem quiser trocar pelo menos, aliás, menos b, e o b também é negativo, ó, menos vezes menos mais 11 sobre 2. O que vai dar 5,5, se alguém quiser trocar pelo decimal, tá bom? Fazer o gráfico, que facilita, né? O menos o delta é menos. Aqui dentro vai b ao quadrado, que é a fórmula do delta, então é menos 11 ao quadrado, b ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 24, tá? Tudo isso, tudo negativo. E 4 vezes o a, então 4 vezes 1 no denominador. Menos à frente, 11 ao quadrado negativo fica positivo 121. E 4 vezes 24, 96.
E aqui 4 vezes 1, 4. 121 menos 96 vai dar 25. Tem o negativo na frente, então, menos 25 dividido por 4. Que dá aproximadamente 6,25 negativo. Então, menos 6,25. Só para ter uma noção, sempre é bom colocar no decimal, tá bom? A parte do 2.4 é o gráfico. Eu até deixei um planinho cartesiano aqui montado, pra não ficar muito tortinho, né? 2.4 é o gráfico. Bom, vamos ver então como é que fica o gráfico dessa função. Como eu mostrei para vocês na sala de aula, o gráfico sempre tem o vértice em x e em y e as raízes. Esses são os pontos do gráfico. Então, né, 3 e 0, né, 8 e 0. Esse é um ponto. 2, inclusive. E 5,5 e menos 6,25 é o terceiro ponto. E aí, a gente descreve a parábola, tá bom? Então, vamos lá marcar esses pontos, ó. 3 e 0. 8 e 0. E o ponto, ó, 5,5 e menos 6,25. Bom, 5,5 aqui, entre o 5 e o 6, né? Menos 6,25, passou um pouquinho do 6, mais ou menos nessa altura aqui, tá? Menos 6,25. É uma estimativa, não precisa ser nada muito exato, tá? Vamos vir aqui o 5,5. E agora, então, é só montar a parábola que une esses três pontos, tá? A parábola da prof aqui não vai ficar muito boa, tá? Pronto. Mas dá para entender perfeitamente. Como eu vou precisar desse gráfico aqui para responder os próximos pontos? A gente precisa lá da nossa prova. Vamos ver o que temos da nossa avaliação. O gráfico já está pronto, agora intervalos crescente e decrescente. Então, aqui é importante a gente lembrar do que é crescente e do que é decrescente, tá bom? Então, o gráfico, primeiro pontinho aqui dele, que começa aqui, ó, olhando para o eixo, né, X, ele vem, aí entra no Y negativo, chega no valor correspondente de x 5,5, então ele decresceu, que veio diminuindo, né? E depois ele veio aumentando e aí ele cresceu, tá? O que a gente fala? Ó, os valores de x aumentaram e os valores de y também aumentaram. Aqui os valores de y estavam diminuindo, bom? Então, vamos lá. Então, agora é o 2.5. Eu vou ter que escrever na próxima página, porque senão vai ficar muito apertadinho. Vamos lá. Então, primeiro crescente e decrescente. Então, crescente, a gente já viu ali, que eu analisei com vocês, é do vértice até, qual é o futuro? Aqui é vírgula, aqui é ponto e vírgula. Até para sempre, né? Mas tudo bem, vamos voltar aqui para analisar com vocês, ó. Do 5,5 em x até o infinito, para sempre, tá? Infinito positivo em x. Então, mais infinito. Agora, decrescente, a gente viu ali onde começou, né? Foi no menos infinito até o próprio 5,5, tá? E aqui, então, aberto. A gente fecha no crescente e deixa aberto no decrescente. Isso também, esse é só um detalhe. Ó, só pra vocês lembrarem. Então, do menos infinito, tá? X até 5,5 em x. Porque a parábola aqui também, né, é infinita, tá bom? Esses são os intervalos, então.
do vértice de x até mais infinito e do menos infinito até o vértice de x de novo. Bom, agora, o que a gente vai analisar? 2.6. O sinal. É o sinal da função. Bom, vamos lá. Eu disse para vocês que pode colocar no gráfico também, tá? O sinal. Ou colocar ali direto a descrição. Eu vou colocar aqui por enquanto. Toda essa parte que vai entre as raízes, que ficou tudo abaixo do eixo x, aqui o sinal é negativo. Porém, os valores que ficaram acima do eixo x têm um sinal positivo. Então, de menos infinito a 3, positivo. E de 8 a mais infinito, positivo. Negativo vai de 3 a 8, tá bom? Vamos escrever agora. Positivo e negativo. Positivo de menos infinito até o 3 e do 8, que é a outra raiz, até mais infinito. Agora, menos infinito é entre as raízes, então vai do 3 até o 8. Aí os dois ficam abertos, porque eles estão fechados lá em cima, tá bom? Esse é o sinal. A imagem, ponto 2.7. Qual que é a imagem? Bom, a imagem vai de, olhando o vértice de y, ó, menos 6,25, ele é o ponto, ó, mínimo, vai dele, então, começa nele até mais infinito, tá? A imagem, a gente sempre olha o eixo y. Então, vai do menos 6,25, inclusive ele, porque ele faz parte do ponto, né? 6,25 até mais infinito. Essa é a imagem. Feito isso, que era a última, agora nós temos a